Uma aula sobre Sócrates. O seguinte, a ideia é a gente ver nesse curso o Sócrates do Rossellini. Está no YouTube, é uma versão editada educacional. Então, aliás, quem é Rossellini? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália estava arrasada, não tinha uma estrutura assim para fazer cinema direito. Aí o que é esse pessoal da escola neorrealista? Esse é o diretor do filme, do Sócrates. É o neorrealismo do Rossellini. É um nome importante dessa vertente. O que eles fizeram? Eles fizeram a famosa câmera na mão com uma ideia na cabeça. Então, como não tinha estúdio, como não tinha muito recurso, eles saíram filmando as ruínas. O que estava acontecendo ali naquelas ruínas, naquelas cidades devastadas, sem comida direito. Então tem a ideia de registrar aquela realidade dos países que viveram a guerra, principalmente da Itália pós-guerra, onde faltava comida, muitas casas devastadas e tal. E um dos primeiros filmes dessa vertente neorrealista foi Ladrões de Bicicleta. Mostrando justamente essa realidade da Itália depois da guerra. E as pessoas andavam de bicicleta. Faltava carro era um luxo, combustível também, né? Nessa crise pós-guerra. E aí eles tiveram essa ideia, uma câmera sair nas ruas, gravar a realidade e ter, assim, fazer um novo tipo de realismo, registrando de uma forma que misturava imagem documentário com atores trabalhando em rua, muitas vezes improvisando. E com essa frase depois foi uma frase do cinema novo brasileiro, que é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então, o Sócrates já é um telefilme, filme feito para televisão, da Itália e da Espanha, né? Nos anos 70, já não é aquela fase do pós-guerra. Então o Rossellini já está consagrado, está fazendo um filme para televisão. E é um filme bem educativo, voltado para explicar as ideias do filósofo. A gente vê que tem um filme que tem não tem ação, não tem nudez, não tem história de amor, não tem tiro. A história do filósofo mesmo, a sociedade, né, que é Atenas, e é muito com diálogo, com conversa. E mostra o final da vida dele. O que aconteceu no final da vida dele? Vamos falar dessa vida dele. Então, o Sócrates é um cara que trabalhava com as famílias ricas de Atenas, né? Ele trabalhava de tutor dos filhos dessas famílias. Quer dizer, o que era o tutor? Não existia escola organizada. A escola organizada vem depois com Platão, um discípulo do Sócrates, que organiza a academia, que era um grupo de pessoas que se reuniam para estudar no jardim de um cara que chamava Academos. Entendeu? Aí eles ficavam lá no jardim, batendo papo, estudando, e Platão ensinando. A primeira academia foi assim, mas antes não tinha escola. Então, as pessoas davam aula em casa para os filhos dos ricos. E os ricos na época quem tinham fazendas. Agora, Atenas, que é a cidade dele, inovou quando começou a ter bastante comércio. E igual a gente estudou aqui no começo da filosofia, então tinha escrita, moeda, comércio, pessoas de outras cidades que vinham, né? Então, assim, tinha essa diversidade de deuses, de religiões, que é um dos grandes assuntos ali. A diversidade religiosa é um grande assunto desse filme. Por quê? A filosofia ela é teoria, igual eu expliquei aqui, mas ela também é uma teoria da religião. Ela também discute os assuntos ligados a Deus, a religiosidade, mas ela puxa para o lado racional. Então ela tende a dar um banho de água fria assim no mundo encantado da religião. E esse é o grande problema lá, porque no final da vida do Sócrates, já um cara mais idoso, tendo formado muitas pessoas que aparecem ali, políticos, pessoas das famílias importantes, ele se vê embananado numa questão política, né? Porque política no sentido assim de rivalidades políticas ali. Ele estava ligado às famílias aristocráticas. Os aristói eram os donos das terras. E ele então vivia dependendo dessas pessoas, que é algo polêmico, né? Então, por exemplo, o
Oswald de Andrade, que é um escritor e filósofo brasileiro, ele falava, Sócrates, criticando Sócrates, né? O Oswald de Andrade era inspirado em Marx e Nietzsche. Aí ele falava assim, Sócrates, puritano fecelino das casas de Atenas. Quer dizer, ele falava assim, era assim, quis dizer assim, que o cara, parasita das casas ricas de Atenas, que fica aí dando liçãozinha de moral. Ele quis dizer assim, não, o cara é um arrombado e fica dando lição de moral. Então, Oswald de Andrade, inspirado em Nietzsche, que é um cara que sacaneia, assim, que desmistifica Sócrates. Falou isso, né? Mas isso aí, claro, século XX. Aqui, mas vamos falando da importância do Sócrates. E desse filme, então? Então, esse filme foca o final da vida do Sócrates, quando ele entra num embrolho político. E tem 3 comerciantes, Meleto, Ânito e o Licone, que acusam Sócrates de não reconhecer as divindades do Estado. O que era efetivamente o problema? Eu te contei, né, Lorena, que o Sócrates ele chegava bolando uma forma de questionar as pessoas, que as pessoas ficavam sem resposta. Se hoje ainda é difícil, que eu te contei, as pessoas falam, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte, ou não gosto de esporte, mas elas nunca param a pensar o que é esporte, o que não é. Essa é uma discussão, quando você puxa assim a definição, o conceito, aí é uma questão filosófica, né? Então tem filósofos agora, como Deleuze, do século passado, faleceu em 1938, que fala, o filósofo ele produz conceitos, ele produz definições como se fosse a caixa de ferramentas para você usar para as coisas, não é? Porque muitas vezes você não tem uma definição para alguma coisa e o filósofo inventa. E não só o filósofo inventa, o psicólogo também. Então, por exemplo, Freud, que era uma pessoa que evidentemente conhecia filosofia e tudo, ele inventa um conceito, que é o complexo de Édipo, para explicar a mente humana. Ele fala que nas nossas vidas nós temos como um fator muito importante a relação com nossos pais, né? E aí ele fala que, repetindo essa história do mito grego, do mito de Édipo, que é o cara que matou o pai e se apaixonou pela mãe, nós todos temos uma relação complexa com nossos pais. Então, assim, o menino, em geral, apaixona-se pela mãe e deseja a mãe só para ele, acaba tendo um sentimento de rejeição ou rivalidade com o pai. Mas também pode acontecer que o Édipo gire, né? Que explica a homossexualidade. A pessoa pode ter uma identificação, o rapaz pode ter uma identificação com a mãe, com a mulher, e se apaixonar pelo pai. Então, por exemplo, o cineasta Pier Paolo Pasolini, ele conta esse tipo de experiência. Assim, ele tinha uma relação que ele se identificava com a mãe e ele tinha uma paixão pelo pai, não é? Então o Édipo ele tirava. Então, inclusive ele escreveu, tão edipiano que ele era, ele fez um filme chamado Édipo Rei, lá nos anos 70. Então, o Sócrates ficou famoso por esse método de ensinar as pessoas a questionarem. Mas no que os jovens da época começaram a usar para questionar os mais velhos e questionar os deuses da cidade, a coisa ficou feia para o Sócrates. O Sócrates nunca fez nada ilegal, ele nunca fez nada contra a lei. O que sobrou para ele era ser uma espécie de cabeça, um mandante de atitudes rebeldes dos jovens. Então, teve o Alcibiades, que entrou num templo e quebrou os deuses, não é? Teve outros jovens com atitudes assim. Então, tinha um filho de um desses comerciantes, não sei no céu, mas no filme aparece. Eu acho que era o Meleto. Também falou que não ia seguir os deuses do pai, quebrou umas imagens lá. E aí o pai falou, não, mas quem que botou essa minhoca na sua cabeça? Foi esse tal de Sócrates, né? Entendeu? Aí ficou apareceu essa história aí de corromper os jovens, que é uma discussão que a gente faz até hoje, está muito atual. Quando, por exemplo, a direita, a extrema-direita, principalmente, essa direita que está aí no poder, com o Bolsonaro, ela tem muita discussão assim de pedófilo, comunista que corrompe o jovem. Ele associa as duas coisas, corrupção da inocência
com a corrupção ideológica, digamos, que introduz ideias que seriam, segundo essa vertente aí, malditas, que avacalham a ordem social. Entendeu? Então é a mesma acusação contra o Sócrates que a gente vê aí os bolsonaristas fazendo ainda para os professores. Né? Os professores seriam petistas, comunistas. Então, sem querer entrar nessa discussão aí, a gente vê que o debate sobre o que deve ser ensinado em sala de aula ou não, ainda é um debate muito quente hoje em dia. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, saiu o Trump, que é um cara conservador, aquele empresário lá, aquele presidente, agora entrou outro, né? Um cara mais liberal, um democrata, Biden. Mas Trump deixou... O pessoal do Trump continua com uma herança lá. Interessante contar isso para vocês, que na Flórida e mais alguns estados, eles instauraram uma legislação anti-LGBT, contra as pessoas de gays, lésbicas, transgêneros e tal. Porque aí a legislação fala que na escola fundamental você não pode falar a palavra gay. É considerada a palavra obscena, pornográfica. Então a lei ficou considerada como don't say gay. Aí recentemente teve um vídeo de um menino do fundamental, porque no fundamental hoje eles já sabem das coisas. Olha que coisa absurda, você proibir de falar a palavra. Aí o rapaz formando no fundamental fez um discurso se assumindo gay e tal, aí conversando com essa lei. Sabe? Ele falava do cabelo, ele falava de si, assim, afirmando sua identidade e questionando essa lei que proíbe falar gay. Ele não falava a palavra, mas ele se afirmava gay no discurso de formatura do fundamental, como se fosse o nono ano. Então, assim, sem querer entrar tudo no mérito dessas questões todas, ainda é muito atual o que se aprende na escola e o que não se deveria aprender, o que é próprio e o que é impróprio. Né? Uma discussão ainda muito forte. Foi o que pegou com Sócrates. Foi o que se deveria ensinar para os jovens ou não. E a acusação dele, que levou à condenação à morte, era introduzir falsos ídolos. Como eu te falei, o problema da filosofia é que ela vem com a razão questionando a religião, ela dá um banho de água fria nesse mundo encantado da religião. O Sócrates, ele tinha característica, né, que aparece nos diálogos que o discípulo anotou, que era falar num Deus só, o demiurgo. Né? Por que é tão importante falar do Sócrates? Muitas das coisas que aparecem em Cristo, estão em Cristo, que a igreja discute até hoje, elas aparecem na filosofia desse cara que morreu 500 anos antes de Cristo. Com a ideia de um Deus único, né? Cristo fala de um Deus só. Cristo fala que ele é filho de um Deus só. Né? Ele propõe um monoteísmo. Nessa época aí, quem estava no poder eram os politeístas, os pagãos que cultuavam 12 deuses. Então, você falar um Deus só, igual ele fala ali, era uma coisa fora da casinha, que levava a pessoa a ser condenada, era crime. Né? Isso levou ele a ser condenado. Então, duas condenações que levaram Sócrates a tomar veneno, obrigatoriamente. Corromper a juventude, que seria assim, levar a juventude a questionar os mais velhos, e permitir botar uma minhoquinha na cabeça dos jovens de forma que eles criticassem os deuses. Então, quando você fala um Deus só, centraliza ali, os outros deuses podem ser questionados. Então, isso é perigoso para a ordem social. Então, ele não foi condenado por ir contra as leis. No filme mostra, o filme é baseado nos diálogos do Sócrates, né, principalmente alguns como Apologia de Sócrates, Críton, Apologia de Sócrates. Críton é um discípulo, sabe? O Críton, aí que está a questão. O Críton é um discípulo que aparece conversando no Sócrates depois que o Sócrates foi condenado. Por quê? O Críton, de certa forma, tinha uma certa culpa no cartório, porque ele levantou lá o pessoal em rebelião contra a democracia de Atenas, né? Junto com as famílias aristocráticas lá, os aristocráticos. E a culpa recaiu sobre Sócrates, dessa rebelião política. Então, Críton é o discípulo, né? Falando, Sócrates, não toma esse veneno aí, não aceita essa condenação, não.
ser injusto, te ajuda a fugir para outra cidade, não aceita morrer em nome disso. Então mostra esse tipo de discussão lá, tirado do Clipon, e mostra também da apologia de Sócrates, que é ele lá na praça pública, no julgamento, se defendendo. Tem um diálogo lá com o Meleta, eu acho, que é esse comerciante que condena ele usa justamente esse método. Porque aí o Meleta fala assim: você corrompeu os jovens. Aí o Sócrates fala assim: mas o que é corromper os jovens? É ensinar uma má educação. Mas o que é educação? Quem que educa bem os jovens? Aí ele fala assim: olha, os cidadãos que estão aqui e tal, tem várias pessoas que eu formei, aquele e outro, nunca ninguém reclamou, você não conseguiu trazer as pessoas aqui para reclamar de mim. Então você acha que só eu corrompo, a cidade inteira é cheia de virtude, só eu que corrompendo uma cidade inteira? Aí ele fica meio sem resposta, não fala de novo: mas eu acredito que você corrompe, você tem que ser condenado, meu filho quebrou os ídolos, quebrou os deuses, as imagens em casa, depois de ter aula com você, jogando sempre para ele a culpa. Aí aquele tribunal lá condena o Sócrates a tomar o veneno, que era o veneno de cicuta. A cicuta era como se fosse, eu não sei uma plantinha aqui para te dar um exemplo, tem uma planta semelhante a ela que é medicinal, que a gente usa. Não sei se é o cinamomo e tal, mas assim, é uma planta que ela tem tipo um leite. Tem umas que ficam na praça, tem uma florzinha vermelha, você corta ali e sai um leite, que é tóxico. Aí é tipo aquilo, é uma seiva da planta que é altamente tóxica. No que você toma, vai dando paralisia no seu corpo e paralisa os pulmões e você morre. Quer dizer, não é uma morte dolorosa, né? Você morre, vai desmaiando, intoxicado, aí você para de respirar e morre. Aí ele foi obrigado a tomar veneno e aceitou. Aí ele fala, até o final ele fala assim: olha, os que estão me condenando estão achando que é uma coisa terrível, estão fazendo comigo, mas a morte não é o pior dos males. Ele fala: bem pior seria eu ir contra as leis da minha cidade, eu estar numa posição injusta. Aí ele falou assim: não, eu aceito essa condenação, vou cumprir as leis da cidade. Para mim seria bem pior morrer sabendo que eu sou um cara injusto, que eu faço as coisas erradas. Eu vou cumprir as leis da minha cidade, vou morrer com dignidade, porque eu sou um velho. Aí a esposa aparece chorando, chantipa, né? Fala: não, você é pai de família, não aceita isso não. O discípulo fala: não, vamos fugir, foge para outra cidade. Ele fala: não, vou aceitar a condenação aqui, eu sou velho, eu vivi bastante, e para mim a morte não é tão ruim. Essa morte para mim, eu vou morrer defendendo a lei da minha cidade, para mim é um significado tal, você tem esse sacrifício. Está vendo? Esse sacrifício, esse auto-sacrifício, numa posição justa que ele aceita, tem tudo a ver com o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. A gente pode fazer essa comparação. Jesus está numa posição certa ali. Ele está só pregando uma nova religião, uma nova lei. Mas também o Estado, né, os governantes, consideram que ele está numa posição ruim, porque a religião judaica da época, os sacerdotes lá da época, não aceitaram ele como sendo filho de Deus. A religião judaica da época fala que viria o profeta, seria o filho de Deus trazendo a boa nova e tal. Aí Jesus chegou e falou assim: olha, sou eu o profeta, o filho de Deus chegou. Só que aí os sacerdotes, os saduceus, né, tem um nome lá. Os fariseus, né? Estou lembrado em nome dos sacerdotes da época, essa figura. Parece que nós vimos como um cara sempre cheio de brocados, ricos, cheio de joias, vivendo no luxo e que aponta o dedo para Jesus, alinhando-se a Roma e a dominação romana, né? Então esses sacerdotes, inclusive Jesus conversa com alguns às vezes, ele foi ao templo uma vez e expulsou os vendilhões, né? Expulsou a feira que estava na frente do templo, era um templo judaico. Então ele ainda tem muita relação com a religião judaica dos pais dele. Só que os sacerdotes, que são os caras que mandavam, né? Faziam essa mediação do divino com o humano, falaram: ó, você não é filho do cara não, ó.
Você está evangeliando com a gente. Aí na hora que Jesus entra em Jerusalém, também isso fazia o Filho de Deus, segundo os judeus, ia entrar em Jerusalém. No que ele entra, ele é aclamado e tal, pelas pessoas que seguiam, mas não todo mundo. Esses caras que mandam na cidade, estão ligados ao poder do Estado, são os sacerdotes, falam, não, cara, você está fazendo uma coisa muito errada, você vai morrer, já passou do limite. Quando tinha multidão atrás dele, as autoridades estavam um pouco com medo da rebelião do povo, sabe? Que era um povo oprimido ali por Roma, era um país invadido. Mas aí no que ele entra em Jerusalém, simboliza que ele está realmente assim, convencido que ele é filho de Deus, está disposto a enfrentar, porque conforme a religião, a profecia judaica, o cara entraria, o filho de Deus entraria em Jerusalém. Ele fala, não, agora cara, você vai crucificar. Você vai crucificar, você é besta, foi blasfêmia, né? Foi contra as nossas leis. Aí tem aquele julgamento, Pilatos vê que aquilo ali é um abuso, né? Que aquilo ali é um abuso, mas ele lava as mãos. Ele fala assim, não vou entrar nessa questão aí, sei que é um cara que está fazendo nada demais contra a lei, mas é um problema entre os judeus aí, eu vou deixar vocês mesmos resolver, vou aplicar essa pena aí. Ele lava as mãos, quer dizer, azar, foda-se. Então, voltando. Esse é o tema o final da vida do Sócrates é o tema, né? A sua condenação, está no diálogo Apologia de Sócrates. Então ele é mostrado andando pela cidade com os jovens e praticando a maêutica. Platão aparece também. Platão é um discípulo mais famoso, eu tenho muitos outros discípulos, né? Eu contei aqui do Críton. Ele tinha muitos outros discípulos, podemos considerar ele bem sucedido nesse sentido. A mãe dele tinha sido parteira, e ele fala que ele praticava a maêutica, que era o parto das ideias. Essa forma aí de questionar e levar aquela pessoa que está conversando a entrar em contradições e ver os seus próprios erros. Então, é curioso o seguinte, nós está que não duvide que Sócrates existiu, a figura histórica, mas a hipótese mais forte é que ele existiu, tanto que ele é importante para o cristianismo. Tem um filósofo depois, o Nietzsche, que fala, não, o cristianismo é o platonismo para o povo. O cristianismo é essas ideias do Sócrates facilitadas ali para passar para o povo. Tão semelhante, tantos pontos em comum que tem Cristo com Sócrates. Mas não tem nenhum registro que Cristo tenha lido Sócrates. Não é? Mas a gente supõe que era o que, por exemplo, os essênios, aqueles sábios com quem Cristo teve contato, estudavam. Ou então, a gente não sabe da vida de Cristo entre a infância e os 53 anos, e quando é o período focado na Bíblia, a gente supõe que ele pode ter ido ao Egito, ou à Índia, ou simplesmente estudado, ou à Grécia, ou simplesmente estudado esses pensadores gregos. Porque tem muitos pontos em comum, tem muita coisa. Até frases, por exemplo. Sabe aquela famosa frase que são muitos os chamados, poucos escolhidos? No Sócrates tem muitos são os bacantes, mas poucos são os carregadores do tiço. Tiço é o símbolo do deus Baco. Quer dizer, muita gente faz festa lá no carnaval, farreia no carnaval, mas poucos realmente contribuem com aquela religião. Muitos poucos realmente fazem os rituais certinho, colaboram, carregam os símbolos do Deus. Entendeu? Então, olha como é que parece a frase, não é? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são os bacantes, mas poucos são os carregadores do tiço, que é o símbolo do Baco. Está vendo? Então tem muita coisa assim. Aí eu dando um exemplo. Por isso, então, que Sócrates ficou importante para nós. Tem isso tudo em comum com Cristo. O que aconteceu depois? Os padres da igreja, na Idade Média, falaram, não, olha, como tem tudo a ver com a gente, com Cristo e tal, nós vamos fazer uma fusão da filosofia grega com as doutrinas cristãs. Então, Santo Agostinho e São Tomás fizeram muito isso nos seus livros. Tentaram uma fusão entre a filosofia grega e a filosofia cristã que eles estavam desenvolvendo, que é a patrística. Por isso, ficou importante para a gente, para todo padre que faz um seminário, tem que estudar teologia, tem que estudar filosofia. Porque
os filósofos pensadores gregos foram base das doutrinas da igreja também. Daí ficou importante para nós. Aí, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Pois é, aí tem também quem critica Sócrates e Platão. Eu tive um professor chamado Marcelo Pimenta que era especialista em Platão. Então ele sempre defendia das críticas. Eu pretendo mais para frente falar do livro dele, porque Marcelo morreu ano retrasado, mais ou menos, de câncer, morreu com 53 anos só, muito novo, era um excelente professor, deixou muita saudade aí. Então é legal falar do que eu lembro dele. Assim, eu lembro que Marcelo Pimenta, professor que era professor, foi meu professor na FG, defendia muitas posições do Platão. Ele fez um livro, eu tinha ouvido na Biblioteca Pública aqui, para falar das posições do Platão. Então, por exemplo, quando Platão dá uma definição de alguma coisa, mais para frente com Nietzsche, isso foi considerado reduzir aquela coisa. Então, por exemplo, o conceito. Quando eu falo em cadeira, eu, de certa forma, fecho que cadeira é de tal forma. Cadeira é esse objeto de 4 pernas ali, colorido, fica na sala de aula. Mas existem vários outros tipos de cadeira. Existem vários tipos individuais. Então você fala, os alunos, em geral, como conceito, aluno, aquele que assiste a aula e tal. Mas você é um aluno individual, especial, não é? Singular. Eu estou reduzindo isso. Para eu poder fazer o jogo ali da aula e filosofar, eu estou reduzindo o individual, os vários indivíduos, a um termo só. Entendeu? Estou reduzindo o particular, passando por cima dele, tratorando assim, para poder inventar o conceito e enfiar tudo ali. Ignorando a individualidade. Um dos grandes pontos do Nietzsche é isso. O Nietzsche critica o Platão e o Sócrates por conta desse tipo de coisa. Por exemplo, o Nietzsche fala, no livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, que o Sócrates é promessa de razão, porque ele era um cara feio e fracassado. Mas eu já acho que não, que isso é o Nietzsche projetando ele próprio lá, porque o Sócrates era um cara que tinha influência política, tinha mulher, tinha filhos, tinha muitos alunos, tinha discípulos. O Nietzsche não teve nada disso. Então, assim, eu acho que é mais o Nietzsche fazendo a projeção do seu fracasso para cima do Sócrates e psicologizando. Entendeu? Falou assim, o cara entra nessa de razão, de ser dono da razão, de contestar os outros, é porque ele é que está na pior. Faz como se fosse uma resposta ao fracasso dele. Não é curioso que Nietzsche fazia essa psicologização das pessoas. E depois Freud faz muito isso também. O Freud inventou o conceito de conteúdo latente, conteúdo manifesto. Então, assim, ele fala que muitas vezes a pessoa afirma, muitas vezes aquilo, né, é porque interiormente ela vive uma negação. Ela afirma para a sociedade que a verdade seria a negação. Vou dar um exemplo assim. O professor Paulo Guiraldé dá esse exemplo, embora eu não goste muito do professor Paulo Guiraldé, ele tem canal no YouTube aí, tem um exemplo interessante, que é assim, quando o casal está em crise, eles fazem SCC e escrevem lá no Facebook, casamento blindado. Aí logo depois se separam. Entendeu? Assim, o que eles estão vivendo é uma crise e aparece lá uma afirmação de que é casamento blindado. É o contrário do que eles estão vivendo. Aparece ali na rede social. E eu já vi muitas dessas coisas assim. Quer dizer, é um impulso natural, parece assim, da vida social. Você acaba tentando manter as aparências diferentes do que você está vivendo, e mantendo as aparências parece que mantém aqui. Tem pessoas que sentem bem só de ver aquela aparência de felicidade, aquela aparência de harmonia, sendo que você está vivendo seu casamento é o contrário, é a desagregação. Você coloca lá casamento blindado. Então esse seria o conteúdo manifesto, quer dizer, você manifesta uma coisa, que é o casamento blindado, mas é o oposto que você está vivendo, que você está se separando. O Freud fala que as pessoas fazem isso na vida social e tal, que é o conteúdo manifesto, conteúdo latente. Então, muitas vezes é o oposto.
não é? O cara, eu já vi isso aí no noticiário. Então o cara, toda hora na rede social, postava: ai, minhas princesas, minhas filhas, minhas princesas, nasceu minha princesa com não sei o quê. Mas aí, uns dias depois, menos de um mês depois, ele matou a família e se suicidou. Ele não estava vivendo aquilo. Era só uma fachada falsa em rede social. Isso é que o Freud fala: conteúdo latente, que é aquilo que ele vive interiormente, conteúdo manifesto, que ele fingia uma harmonia, uma prosperidade, falando em princesas e tal. Entendeu? Então, assim, o que o Nietzsche vai usar um pouco antes, mais ou menos uns 20 anos antes do Freud, é este tipo de psicologização da figura do Sócrates, que a gente pode questionar. Eu debati com outro professor, que é o Alberto Quelebra, a respeito, mas sem dúvida eu creio que o Nietzsche é uma influência para o Freud. O Nietzsche veio primeiro, e o Freud é uma geração que eles, foi mais ou menos a época que o Nietzsche morreu, coincidiu quando ele era jovem. Então o Nietzsche morreu em 1900, era quando o Freud era rapazinho, fazia revistas com os rapazinhos, assim, tinha um ciclo de leitura. Então é bem possível que ele leu Nietzsche. Aliás, tem um ensaio dele, que é a Interpretação dos Sonhos, que tem uma citação do Nietzsche. Mas o Freud nega ter influência do Nietzsche. Porque a gente acha que o Freud tem... o que a gente supõe? Que o Freud queria ser reconhecido como pensador original, aí não queria viver sobre a sombra do Nietzsche. A gente sabe que na Sociedade Psicanalítica, que é o grupo lá do Freud, discutiu um dia lá a Genealogia da Moral, que é um texto do Nietzsche. Mas a gente não tem nenhum ensaio do Freud falando da obra do Nietzsche. E ele também nega ter lido, nega ter sido influenciado. Mas a gente encontra citação em pelo menos um texto, que é a Interpretação dos Sonhos. Eu estava pesquisando isso, porque eu vi uma frase que eu queria responder. Tem uma frase que é atribuída ao Freud, aí falando que o Nietzsche era o ser humano que mais tinha mundo interior, mais introspecção, melhor se conhecia. Essa frase eu quero procurar, mas eu creio que não tem. Talvez outra pessoa falou, ela não tem fundamento assim não, porque o Freud negou ter influência do Nietzsche. Tá? Bom, acho que aí tá um fechamento bom dessas exposições, viu? Pode ir.